Você acredita que o tempo cura tudo? Pois eu descobri que, às vezes, o tempo só adormece feridas, até que a vida resolve abri-las de novo. Depois de 5 anos longe, o homem que partiu o meu coração voltou, mas não para pedir perdão, e sim para mudar tudo o que eu achava que sabia sobre amor, arrependimento e justiça. O que começou com uma ligação do hospital virou uma batalha entre passado e verdade, entre poder e consciência, entre o que o dinheiro compra e o que só o coração pode reconstruir. Hoje eu vou te contar como um milionário reapareceu na minha vida e como o gesto dele, aquele que parecia um pedido de desculpas, acabou revelando o segredo mais sombrio da nossa família. Eu nunca imaginei que um simples toque de telefone pudesse mudar tanta coisa. Era uma manhã quente aqui no interior de Minas. O sol já queimava o terreiro e o cheiro de café fresco tomava a casa. Eu estava lavando a louça quando o celular tocou com um número desconhecido. Do outro lado, uma voz calma se apresentou como enfermeira do Hospital São Lucas. Disse meu nome inteiro, e naquele instante meu coração gelou. Ela contou que houve um acidente e que eu e uma criança estávamos internadas. Fiquei confusa porque eu estava bem ali, viva, cuidando da horta. Foi então que entendi. A ligação não era para mim, era sobre mim. A enfermeira procurava por Rafael Andrade, meu ex-marido. Pediu para falar com ele urgente, porque eu tinha pedido isso antes de apagar na emergência. Eu tremi. Depois de 5 anos sem contato, meu nome ainda ecoava em algum canto da vida dele. Desliguei o telefone e sentei na varanda, tentando entender como aquela mensagem atravessou o tempo e veio parar ali. Lembrei do dia em que Rafael foi embora, do orgulho dele, da ambição que parecia não ter fim. Enquanto ele subia os degraus do sucesso, eu descia os da solidão. Criei meu filho escondido do mundo, com medo de que o poder dele o engolisse também. Era meu segredo, minha proteção e meu castigo. Naquela tarde, o vento trouxe cheiro de chuva e lembranças antigas. Lembrei das festas de fim de ano, em que a família dele servia champanhe, enquanto eu sonhava com simplicidade. Pensei nas vezes em que ouvi ele dizer que o amor não pagava contas. Pois é, o dinheiro comprava tudo, menos a paz que ele perdeu. E agora, de repente, era ele quem recebia a notícia de que eu podia estar entre a vida e a morte. No fundo, uma parte de mim sentiu uma pontada de justiça divina. Milionário arrependido ou não, ele teria que encarar o que abandonou. Mas logo o orgulho deu lugar à culpa. Não queria vingança, só queria entender o porquê. Por que alguém tão inteligente não soube amar? Por que precisou destruir para perceber o valor de quem o amava de verdade? Naquela noite, sentei na cama e olhei para o teto de madeira, ouvindo a respiração suave do meu filho dormindo. Té tinha só 8 anos, mas o olhar dele parecia carregar a sabedoria de quem entende as ausências sem precisar de explicação. Ele nunca perguntou quem era o pai, e eu nunca tive coragem de contar. No fundo, tinha medo de que o sangue de Rafael falasse mais alto que o amor que plantei com tanto esforço. De madrugada, o celular vibrou de novo. Era um número desconhecido, dessa vez com o DDD de São Paulo. Hesitei em atender, mas algo dentro de mim mandou encarar o passado. A voz do outro lado era rouca, cansada. "Isabela?" ele disse. E meu corpo inteiro reconheceu aquele timbre. Era ele. Depois de 5 anos, ficamos em silêncio por longos segundos. O som do vento batendo nas folhas parecia mais alto que nossas respirações. Rafael finalmente falou. "Disseram que houve um acidente, que tinha um menino." Quis responder 1000 coisas, mas só consegui soltar um sim. Foi o bastante para ele dizer que viria no dia seguinte. Eu não pedi, mas sabia que nada poderia impedi-lo. Quando desliguei, senti um frio estranho, como se o destino tivesse me encontrado de novo. Era o reencontro que eu nunca soube se desejava ou temia. Fechei os olhos e pedi a Deus que me desse força, porque sabia que, junto com ele, voltariam as lembranças, as feridas e, talvez, a chance de um recomeço. Na manhã seguinte, preparei café mais forte que o normal e vesti a roupa que sempre uso quando preciso de coragem, um vestido azul simples, o mesmo da última vez em que ele me viu. Enquanto Té brincava no quintal, eu olhei o horizonte e senti que a vida estava prestes a mudar, de novo. Só não fazia ideia do quanto. O dia amanheceu calado, com aquele cheiro de terra molhada que só o interior tem depois da chuva da madrugada. Eu acordei antes do sol, o coração batendo acelerado como se pressentisse algo.
Fiz o café, ajeitei a casa e penteei o cabelo com cuidado, mesmo sem saber para quê. Era como se estivesse esperando uma visita importante. E, no fundo, eu sabia exatamente quem era. Lá pelas 10, ouvi o barulho de um carro vindo pela estrada de terra. O som dos pneus esmagando as pedras me fez gelar por dentro. Quando o motor desligou, o silêncio tomou conta da fazenda e o ar ficou pesado. Espiei pela janela e vi um carro preto brilhando demais para o lugar onde a poeira reina. Era ele, o milionário arrependido que o destino tinha trazido de volta. Rafael desceu do carro devagar, como quem pisa num passado que ainda dói. Usava a mesma expressão firme de sempre. Mas o olhar, aquele olhar tinha mudado. Parecia cansado, perdido, procurando algo que ele mesmo não sabia nomear. Eu fiquei parada na varanda, com o pano de prato nas mãos, fingindo que não tremia. Ele me viu, mas não disse nada. E talvez por isso doeu mais. O tempo parou. Durante 5 anos, imaginei esse momento de 1000 formas diferentes. Às vezes sonhava que ele me abraçava. Às vezes que me pedia perdão. Mas ele apenas ficou ali, imóvel, olhando para a casa simples onde eu criei o filho que ele nunca soube que tinha. E foi nesse silêncio que entendi. A vida tinha dado um jeito de nos colocar frente a frente para acertar contas. Té apareceu correndo pelo quintal, segurando os bloquinhos de madeira que ele mesmo fazia. Tinha o cabelo bagunçado e o mesmo olhar curioso de quando quer entender o mundo. Quando viu Rafael, parou de repente, como se o coração tivesse reconhecido antes da mente. Eu não precisei dizer nada. O sangue falou mais alto. Rafael olhou para ele como quem vê um espelho do passado. O menino tinha o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de franzir a testa quando pensava. Por um instante, o homem duro que ele sempre foi pareceu desaparecer. Os olhos marejaram e a voz falhou. "Oi", ele disse. E Té respondeu com aquela inocência que desarma qualquer dor. "Oi, moço. Tá procurando alguém?" Fiquei observando de longe, tentando segurar o choro. Rafael respondeu que procurava por mim. E o menino, sem entender o peso daquilo, apenas disse que eu estava descansando. Tive vontade de correr até os dois, de abraçar e proteger aquele instante de pureza. Mas sabia que, dali em diante, o passado e o presente iriam colidir. E não havia mais como impedir. Quando me aproximei, senti o chão sumir dos pés. Rafael se virou e, por um segundo, eu vi nos olhos dele tudo o que não foi dito em 5 anos. Raiva, saudade, arrependimento, amor, tudo misturado. Ele tentou sorrir, mas a voz saiu trêmula. "Isabela." Foi a primeira vez que ouvi meu nome saindo da boca dele, sem orgulho, sem frieza. Té olhou para mim e perguntou: "Mãe, quem é ele?" Eu respirei fundo, tentando encontrar a resposta certa. Antes que eu dissesse qualquer coisa, Rafael se ajoelhou, olhou para o menino e disse baixinho: "Eu sou seu pai." O mundo pareceu parar de girar. Aquele momento partiu e costurou meu coração ao mesmo tempo. O silêncio que veio depois foi o mais intenso da minha vida. Vi lágrimas escorrerem dos olhos de Rafael. E o pequeno Té, sem entender direito, apenas o abraçou com a inocência de quem perdoa antes mesmo de saber o motivo. E eu ali, olhando para os dois, senti que o tempo tinha voltado só para me mostrar que o amor, mesmo ferido, ainda era capaz de recomeçar. Quando ouvi aquelas palavras, "Eu sou seu pai", meu corpo inteiro ficou paralisado. Era como se o tempo tivesse se dobrado diante de mim, trazendo de volta tudo o que eu tentei enterrar. Rafael ainda estava ajoelhado, com o olhar fixo no meu filho, como quem vê um milagre e uma culpa ao mesmo tempo. Té, coitado, não entendia o tamanho daquilo. Apenas olhava curioso, sem saber se sorria ou se chorava. O vento soprou forte, levantando o cheiro da terra molhada e das flores da horta. Aquele som da natureza parecia querer preencher o silêncio que pesava entre nós. Rafael respirava com dificuldade, e eu podia ver que ele lutava para não desabar. O homem que um dia colocou o trabalho acima de tudo, agora se desfazia diante do que mais valia na vida: o próprio filho. Té deu um passo à frente, tímido. "Pai?" ele perguntou como quem experimenta uma palavra nova. Rafael assentiu, com lágrimas descendo pelo rosto. "Sim, meu filho, eu sou." Naquele instante, a dor dos anos se misturou com algo que eu nunca tinha sentido, uma esperança pequena, mas viva. Parecia que o céu tinha se aberto só para ver aquele abraço acontecer. Eu me aproximei devagar, sem querer interromper,
Mas Rafael levantou o olhar para mim e disse: Você nunca me contou. Aquilo doeu como faca. Eu poderia ter gritado que ele nunca quis ouvir, que estava cego pela ambição, que me deixou falando sozinha enquanto fechava contratos. Mas não, só respondi: Eu tentei. E deixei que o silêncio dissesse o resto. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Pela primeira vez, vi o homem poderoso se tornar humano. Perdi tudo o que importava, Isabela. Ele sussurrou. Perdi você e o tempo do meu filho. O menino olhou para mim e perguntou baixinho: Mamãe, ele vai ficar? Eu não sabia o que responder. O coração dizia sim, mas a memória gritava não. Levei os dois para dentro. A casa era simples, mas cheia de vida. Rafael olhava cada canto como se estivesse num museu de lembranças. O fogão a lenha, o retrato antigo na parede, a toalha de crochê feita por mim. Tudo ali carregava uma história que ele nunca quis viver. Você fez isso tudo sozinha? Ele perguntou. Sozinha e com fé, respondi. Sentamos à mesa e o cheiro do café fresco invadiu o ar. Té falava sem parar, mostrando seus brinquedos de madeira, as pedrinhas que colecionava, a horta que ele ajudava a cuidar. Rafael ouvia em silêncio, com aquele sorriso triste de quem percebe o tamanho do que perdeu. De vez em quando ele me olhava e eu via nos olhos dele um pedido mudo de perdão. Quando o sol começou a se pôr, Rafael se levantou devagar e disse: Quero estar presente daqui para frente. Eu respirei fundo. Presente de verdade, Rafael? Porque da última vez você confundiu presença com posse. Ele me encarou e respondeu: Desta vez é diferente. Desta vez eu entendo o que é amor e o que é ausência. Fiquei olhando para ele, tentando encontrar mentiras nas entrelinhas, mas o que vi foi cansaço e arrependimento sinceros. Então prove, eu disse. Não com promessas, mas com atitudes. Té não precisa de um milionário. Ele precisa de um pai. Ele assentiu. E foi a primeira vez que senti que talvez, só talvez, ele estivesse pronto para isso. Naquela noite, enquanto Rafael se despedia, Té o abraçou forte e disse: Volta amanhã? Rafael sorriu entre lágrimas. Volto, filho. Prometo. Eu fiquei na porta vendo o carro se afastar, levantando poeira pela estrada. Dentro do peito, um nó de medo e esperança se apertava. Mal sabia eu que o verdadeiro teste ainda estava para começar. Na manhã seguinte, Rafael apareceu antes mesmo do sol subir completamente. Eu ainda varria o quintal, quando ouvi o ronco do carro dele se aproximando. O coração acelerou, mas me mantive firme. Dessa vez não queria agir com emoção, queria agir com razão. Ele desceu do carro com um buquê de flores simples, colhidas na beira da estrada. Era a primeira vez que o via fazer um gesto assim, sem luxo, sem status. Té correu para abraçá-lo, e Rafael o ergueu no colo com um sorriso que misturava amor e arrependimento. Aquele abraço parecia colar pedaços que o tempo tinha quebrado. Fiquei observando da varanda, e pela primeira vez em muito tempo, vi o menino rir de um jeito que não via há anos. Mas eu sabia que não bastava aparecer, era preciso ficar. E isso, Rafael ainda teria que provar. Sentamos na cozinha para conversar. Fiz café fresco, servi bolo de fubá e ele parecia deslocado, como um visitante num mundo que não era mais o dele. Ah, Isabela, ele começou, quero reparar o que destruí. Eu respirei fundo e disse, então comece entendendo que presença vale mais que dinheiro. Não adianta mandar presentes ou pagar colégio caro. O que Té precisa é de pai, não de patrocínio. Ele ficou em silêncio, mexendo o café sem tomar. Eu não sei se consigo ser esse homem, Isabela, ele confessou. Minha vida inteira foi sobre metas, prazos e lucros. Olhei nos olhos dele e respondi, então talvez seja a hora de aprender o valor do tempo, porque amor não dá lucro, mas salva vidas. Vi os olhos dele marejarem e por um momento o orgulho cedeu espaço para a humanidade. Lá fora, Té brincava com as galinhas e cantava baixinho. Eu olhei pela janela e disse, você tá vendo aquele menino? Ele é tudo que eu tenho, e tudo que você nunca soube ter. Se quiser fazer parte da vida dele, precisa colocar ele acima de tudo, até dos seus negócios. Rafael assentiu, mas eu sabia que a luta seria grande. Homens acostumados a mandar no mundo não aprendem a obedecer ao coração de um dia para o outro. Ele segurou minhas mãos e disse, eu prometo tentar. Eu soltei devagar e respondi, não tente, faça, porque o tempo não espera e a infância do seu filho não vai voltar.
Rafael respirou fundo e pareceu carregar o peso do próprio passado nas costas. Pela primeira vez não tentou se justificar nem se defender. Só ouviu. E às vezes ouvir é o primeiro passo para mudar. Mais tarde, quando ele se preparava para ir embora, Té apareceu correndo com um papel na mão. Olha o desenho que eu fiz, pai. Rafael se ajoelhou e olhou encantado. Era um desenho simples. Um homem, uma mulher e uma criança de mãos dadas com um sol enorme por trás. É a gente? Ele perguntou. Agora somos família. A frase de Té bateu forte nos dois. Rafael o abraçou e disse, prometo nunca mais sumir. Eu me aproximei e, sem conseguir evitar, completei. Prometer é fácil, Rafael. Difícil é cumprir. Ele assentiu e respondeu. Então vou te mostrar que posso ser mais do que um nome em contrato. Olhei para ele e disse, é disso que Té precisa. Um pai que não assina papéis, mas cumpre palavras. Quando ele entrou no carro, senti o mesmo nó no peito do dia anterior. Mas dessa vez, junto com o medo, veio uma faísca de esperança. Aquele homem que um dia trocou o amor por ambição, agora saía da fazenda diferente. Eu vi nos olhos dele a vontade de recomeçar. E talvez, só talvez, dessa vez fosse de verdade. Enquanto o carro desaparecia na curva da estrada, o sol nascia forte, iluminando a plantação e o futuro que começava a se desenhar. Eu fechei os olhos e pedi a Deus que me desse sabedoria para perdoar e coragem para acreditar. Porque amar depois de tudo o que vivemos era um ato de fé. E eu ainda tinha fé. O dia começou tranquilo, com o canto do galo e o cheiro do pão assando no forno a lenha. Achei que seria só mais uma manhã comum, até que ouvi o som de outro carro chegando. Não era o de Rafael. O barulho do motor era mais grave, firme, e quando olhei pela janela, vi um veículo preto reluzente parando diante da porteira. Meu coração gelou. Eu conhecia aquele carro. Pertencia a Maurício Andrade, o pai de Rafael. Fiquei parada com o pano de prato nas mãos, sem saber o que fazer. O homem desceu com a mesma arrogância de sempre. O terno impecável destoando da poeira do chão. Bom dia, Isabela. Ele disse como se o passado fosse apenas um detalhe. Soube que meu filho tem visitado você. Senti vontade de mandá-lo embora, mas algo na voz dele dizia que aquele encontro não seria simples. Rafael chegou pouco depois e o clima ficou pesado de repente. Pai e filho se encararam como dois estranhos. Maurício falou primeiro. Veio aqui brincar de família, Rafael? Você tem uma empresa para comandar, não uma novela para viver. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o vento pareceu parar. Rafael respirou fundo e respondeu. A empresa pode esperar. Meu filho não. O rosto de Maurício endureceu. Então é verdade. Aquele menino é seu. Ele me olhou de cima a baixo como quem avalia um erro. Parabéns, Isabela. Conseguiu o que queria. Um herdeiro Andrade. Senti o sangue ferver. Eu não consegui nada, seu Maurício. Só tentei criar meu filho longe do veneno que destruiu o pai dele. Aquelas palavras saíram antes que eu pudesse conter. Rafael se colocou na minha frente como se quisesse me proteger. Pai, basta. Maurício o ignorou. Você acha que pode largar tudo por causa de uma mulher que te arruinou? Rafael respondeu firme. Ela não me arruinou, pai. Ela me salvou. Pela primeira vez vi nos olhos de Maurício algo que nunca imaginei. Medo. Não do filho, mas do que ele estava se tornando. Té apareceu na porta, curioso. Mamãe, quem é o moço bravo? Maurício se virou. E por um segundo o homem frio perdeu a postura. O olhar do menino era idêntico ao de Rafael quando pequeno. Eu sou o avô dele, disse forçando um sorriso que não convenceu ninguém. Té deu um passo à frente, inocente, e perguntou. Você também vai brincar comigo? A pergunta desmontou tudo. O empresário poderoso ficou mudo, sem saber como responder. Rafael abaixou-se e disse. Filho, esse é o seu avô, mas ele ainda está aprendendo o que é ser família. Maurício suspirou e murmurou. Você não entende as consequências disso, Rafael. Está jogando fora tudo que construímos. Rafael respondeu. Talvez o que você construiu nunca tenha valido o preço. Senti que algo muito maior estava por trás daquelas palavras. Havia segredos ali, camadas que eu ainda não conhecia. Maurício me lançou um olhar estranho, quase ameaçador. Você não sabe com quem está lidando, Isabela. Há coisas que é melhor deixar enterradas. Saí da sala tremendo, com o coração pesado. No fundo, eu sabia.
O passado ainda escondia feridas que estavam prestes a sangrar. Quando ele foi embora, o silêncio da casa parecia gritar. Rafael me abraçou, mas eu percebi que ele também tremia. Meu pai não veio só por orgulho, ele disse. Se ele apareceu aqui, é porque algo grande está por trás disso. Fiquei olhando o horizonte e respondi, então é melhor nos prepararmos, porque o verdadeiro inimigo talvez ainda esteja entre nós. Naquela noite, enquanto o céu estrelado cobria a fazenda, senti que nada mais seria igual. O reencontro com o avô havia aberto uma porta perigosa, uma porta que revelaria segredos capazes de mudar tudo. E mesmo sem querer, eu já sentia o cheiro da tempestade que se aproximava. Naquela noite, o vento batia nas janelas como se tentasse avisar que algo estava prestes a acontecer. Eu não conseguia dormir, revendo cada palavra de Maurício. Aquele olhar dele, frio e ameaçador, não era só de um sogro rancoroso. Era de quem esconde alguma coisa. Quando o dia amanheceu, Rafael ainda estava inquieto. Isabela, meu pai não apareceu aqui por acaso. Ele deve ter um plano. E ele estava certo. Poucos dias depois, um homem estranho chegou na fazenda dizendo ser do cartório da cidade. Trazia uma pasta de documentos e falava com formalidade demais para um simples funcionário. Quando fui conferir, percebi que os papéis não tinham selo nem assinatura oficial. Rafael desconfiou e pediu ajuda a um amigo antigo que trabalhava como investigador particular. Foi aí que a verdade começou a aparecer, e ela era muito pior do que eu podia imaginar. O detetive, um homem simples chamado Arnaldo, veio de moto, com o capacete riscado e o olhar desconfiado. Dona Isabela, ele disse, tem coisa grande por trás dessa propriedade. Mostrou fotos, registros falsos, transferências de valores. Essa fazenda nunca foi sua de verdade. Foi comprada e colocada em seu nome por um ator contratado pelo seu sogro. Eu gelei. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Rafael empalideceu. Ator? Do que você está falando? Arnaldo explicou. Um homem chamado Antônio Vasconcelos fingiu ser o antigo dono do terreno. Seu pai contratou ele para parecer um senhor solitário que precisava de ajuda. Tudo para manter vocês aqui longe, mas sob controle. Eu mal podia acreditar. 5 anos de trabalho, suor e sacrifício. E nada daquilo era realmente meu. Senti raiva, vergonha e impotência ao mesmo tempo. Rafael andava de um lado para o outro, sem conseguir conter a fúria. Meu pai manipulou nossas vidas, Isabela. Ele queria que eu me afastasse de você, e quando percebeu que eu não voltaria por vontade própria, criou um teatro inteiro. Eu o olhei, tentando entender. Mas por quê? Ele respondeu com a voz embargada. Porque ele queria proteger o nome da família, e talvez algo mais. No dia seguinte, o tal Antônio apareceu. Eu o reconheci na hora. O senhor gentil que sempre trazia verduras e conversava sobre o tempo. Ele estava diferente, cansado, envergonhado. Eu não aguento mais mentir, dona Isabela, ele disse. Foi pago para fingir, mas vocês viraram minha família. Preciso contar a verdade. Rafael o recebeu com desconfiança, mas havia sinceridade nos olhos daquele homem. Antônio contou que Maurício o contratou há 5 anos, quando descobriu minha gravidez. Disse que o objetivo era me manter em segurança, mas o verdadeiro motivo era outro, garantir que Rafael nunca soubesse da existência de Té. Tudo o que parecia destino, o terreno barato, as oportunidades que surgiram, até os vizinhos prestativos, era parte de um plano armado. Ele me usou como escudo, Antônio confessou com lágrimas nos olhos. Rafael não conseguia falar. Eu também não. A revelação era grande demais para caber no peito. Antônio colocou um envelope sobre a mesa. Dentro havia cópias de contratos e recibos, tudo em nome da fundação da família Andrade. Eles registraram essa fazenda como parte de um projeto social, mas era só fachada para esconder transferências de dinheiro e manipulação. O mundo que eu conhecia começava a ruir. Rafael se levantou e disse com firmeza: Chega de segredos. Eu vou até o fim, pai ou não pai. Antônio assentiu. Tem mais, senhor Rafael. Eles usaram esse mesmo esquema com outras famílias. E o nome do seu filho já apareceu em alguns relatórios. O coração quase saiu pela boca. Relatórios? Que relatórios? Arnaldo explicou. Eles estão analisando crianças, criando perfis. É uma fundação corrupta, senhor. Algo muito maior do que imaginamos.
Naquela noite, o céu ficou vermelho alaranjado e o cheiro de fumaça vinha de longe, como se a própria terra sentisse o peso das mentiras reveladas. Sentei na varanda, com Té dormindo no colo, e pensei em tudo. O amor, o perdão, a justiça. Tudo misturado num turbilhão. E enquanto o vento frio passava pela minha pele, entendi que o que viria a seguir não seria só uma luta por nós dois, mas por todas as famílias enganadas. Naquela manhã, o céu estava encoberto e o ar parecia mais pesado que o normal. Rafael passou a noite em claro, revirando os papéis deixados por Antônio e Arnaldo. O rosto dele estava cansado, os olhos fundos de quem carregava o peso de uma vida inteira de mentiras. Não posso fingir que não sei, Isabela, ele disse, batendo levemente na mesa. Meu pai passou todos os limites. Chegou a hora de enfrentá-lo. Tentei fazê-lo pensar com calma, mas ele já tinha tomado a decisão. Ligou para Maurício e marcou um encontro na antiga sede da empresa em Belo Horizonte. Você tem certeza? E perguntei. Ele me olhou firme. Se eu não encarar ele agora, nunca vou ser o homem que meu filho precisa. Aquilo me arrepiou. Pela primeira vez, vi no olhar de Rafael a força de quem escolhe ser pai, não apenas herdeiro. Antes de sair, ele chamou Té, que brincava com seus carrinhos de madeira. Filho, o papai precisa resolver umas coisas, mas prometo voltar logo. O menino, com a inocência que só criança tem, perguntou. Você vai voltar mesmo, né? Rafael sorriu, tirou do pulso o relógio que herdara do avô e colocou no braço do filho. Esse relógio vai marcar o tempo até eu voltar. Quando ele fizer tic-tac, é o papai lembrando de você. A cena me desarmou. Aquele relógio dourado, símbolo de poder e status, agora se tornava um elo de amor e promessa. Era a primeira vez que vi Rafael transformar algo material em sentimento. Abracei os dois, sentindo um nó na garganta. Vai com Deus, Rafael. Mas lembra, o que te faz homem não é vencer seu pai, é proteger quem te ama. Ele assentiu e partiu sem olhar para trás. No caminho até a cidade, o céu escureceu de repente. Parecia um presságio. Rafael dirigia em silêncio, revivendo memórias da infância. O pai exigindo resultados, o medo de falhar, as noites em que ele chorava escondido no quarto para não parecer fraco. Agora, o mesmo homem que o criou na rigidez seria confrontado com a verdade nua e crua. E dessa vez, Rafael não recuaria. Quando chegou à empresa, Maurício o esperava com 2 seguranças à porta. Veio me desafiar, filho? Perguntou com ironia. Rafael respondeu. Não, vim libertar a gente. Jogou os papéis sobre a mesa. Eu sei de tudo, pai. Da fundação, das famílias, dos relatórios da Isabela. O senhor mentiu para mim e usou inocentes para esconder crimes. Maurício riu frio. Você não entende o mundo dos negócios, Rafael. Tudo tem um preço. Rafael bateu com força na mesa. O amor do meu filho não tem preço. O som ecoou pela sala. Os seguranças se entreolharam tensos. Maurício se levantou devagar, aproximando-se do filho. Você sempre foi fraco, Rafael. Eu tentei te proteger de gente como ela. Ele apontou para a foto minha, que ficava num porta-retratos antigo. Mas você escolheu o caminho da ruína. Rafael respondeu. Prefiro a ruína com verdade do que o império com mentira. A discussão durou minutos que pareceram horas. No fim, Rafael saiu da sala com o rosto pálido, mas a alma leve. Lá fora tirou o anel da família Andrade e jogou no chão. Acabou, pai. Maurício ficou parado, olhando o filho ir embora. O som dos passos de Rafael ecoava como o fim de uma era. Ele não sabia, mas aquela ruptura seria o início da redenção de todos nós. Quando chegou à fazenda, o sol já se punha. Rafael estacionou o carro e olhou para casa com um sorriso cansado. Té correu até ele e mostrou o relógio. Olha, pai, ainda está fazendo tic-tac. Rafael o ergueu nos braços e respondeu. E vai continuar, porque a partir de agora o tempo é nosso. Eu os abracei, sentindo o cheiro da terra e o peso do passado ficando para trás. Naquela noite, jantamos juntos como uma família de verdade. Não havia luxo nem champanhe, só arroz, feijão e esperança. E enquanto o relógio marcava cada segundo, percebi que aquele som, o tic-tac constante, não era apenas o tempo passando. Era o coração do meu lar batendo de novo. Os dias seguintes foram de um silêncio estranho, como se a fazenda inteira estivesse segurando a respiração. Rafael parecia mais leve, mas eu sentia que havia algo por vir. Às vezes ele ficava olhando para o horizonte,
pensativo, com o olhar de quem sabe que a luta ainda não acabou. Até que, numa tarde nublada, o portão rangeu e uma voz conhecida chamou por mim. Era o Sr. Antônio, o ator que um dia ajudou a nos enganar. Ele estava diferente, abatido, o rosto marcado pela culpa. Dona Isabela, eu precisava voltar, disse segurando o chapéu nas mãos. Depois do que seu sogro fez, não posso mais carregar esse peso. Convidei-o para entrar, e Rafael, ao vê-lo, se levantou devagar, firme, mas sem raiva. O senhor tem coragem de aparecer depois de tudo? A perguntou. Antônio abaixou a cabeça. É justamente por isso que vim. Para reparar o que ainda dá tempo. Nos sentamos à mesa, e ele tirou um envelope amassado do bolso do paletó. Aqui estão as provas que guardei. Documentos, áudios, cópias de relatórios. Tudo o que a Fundação fez para manipular as famílias. Rafael abriu o envelope e começou a ler. Os papéis falavam de transferências falsas, doações desviadas e principalmente de um banco de dados com nomes de crianças usadas como fachada para projetos inexistentes. Meu coração apertou. Lá estava o nome do meu filho, Té, em um dos relatórios. Avaliação de perfil genético, grupo alfa. Quase deixei o chão fugir dos pés. O que isso significa? Perguntei, a voz tremendo. Antônio explicou. Eles catalogavam as crianças das famílias ajudadas pela Fundação. Diziam que era para estudo social, mas, na verdade, usavam os dados para justificar gastos e movimentar dinheiro sujo. Rafael ficou em silêncio por um tempo, encarando os papéis como quem olha para um abismo. Meu pai criou um império de mentiras e eu herdei o nome disso. Olhou para Antônio e perguntou, por que você guardou isso por tanto tempo? Ele respondeu com lágrimas nos olhos, porque eu tinha medo. O velho Maurício tinha poder demais. Mas quando vi o que estavam fazendo com o nome do seu filho, percebi que já era tarde demais para calar. Peguei o envelope e senti as mãos tremerem. Eram apenas papéis, mas o peso deles era imenso. Eram as provas que podiam derrubar toda a farsa e, ao mesmo tempo, colocar nossas vidas em perigo. Se ele descobrir que o senhor falou, Antônio, vai atrás de você, avisei. Ele assentiu. Eu sei. Por isso vim pedir abrigo por uns dias. Não quero mais fugir, mas também não quero morrer por dizer a verdade. Rafael segurou o ombro dele. O senhor vai ficar aqui, sim. E a partir de agora a gente luta junto. Pela primeira vez, vi um laço verdadeiro nascer entre eles, não de culpa, mas de coragem. Era como se o próprio destino estivesse juntando os pedaços da verdade para que ninguém mais precisasse viver de mentira. Durante a noite, ficamos revisando os documentos à luz da lamparina. Cada página revelava uma nova atrocidade. Crianças separadas das mães, registros apagados, famílias coagidas a assinar papéis em branco. Eu lia e sentia o estômago revirar. Quantas vidas esse homem destruiu em nome da reputação? Murmurei. Rafael respondeu. Mais do que ele consegue contar. Mas a conta dele vai chegar. Na manhã seguinte, Arnaldo, o detetive, voltou à fazenda. Quando viu as provas, arregalou os olhos. Com isso aqui, a gente derruba o império dos Andrade. Mas eu sabia que a queda de Maurício não seria limpa. Ele vai reagir, avisei. E quando o poder se sente ameaçado, ele se torna perigoso. Rafael olhou para mim e disse, então vamos nos preparar. Porque a verdade não pode mais ficar trancada. Antes de dormir, olhei para Té, que dormia tranquilo, sem saber o peso que aquele pequeno nome carregava. Encostei a cabeça na janela e vi o luar se espalhando pelo terreiro. No fundo, eu sabia que a guerra estava só começando, mas dessa vez nós tínhamos a verdade. E ela era mais forte que qualquer fortuna. No dia seguinte, o sol nasceu sem brilho, escondido atrás de nuvens cinzentas. A fazenda, que sempre me trouxe paz, agora parecia cercada por um silêncio pesado, quase ameaçador. Rafael passou a manhã trancado no antigo escritório, lendo cada linha das provas que Antônio trouxe. Eu o via de longe, o rosto sério, o maxilar travado. Era o mesmo olhar que ele tinha quando fechava negócios, mas dessa vez não havia lucro em jogo. Era a verdade. Arnaldo espalhou os papéis pela mesa, organizando tudo com precisão. A Fundação tem filiais em 5 estados, Isabela, ele explicou. Usam nomes de famílias pobres, principalmente mães solteiras, para criar projetos falsos. Ele mostrou uma lista com dezenas de nomes. Meu coração disparou quando percebi quantas mulheres como eu estavam ali.
Trabalhadoras simples, enganadas por promessas de ajuda. Rafael se levantou e começou a andar pela sala. Eles usaram essas famílias como fachada para lavar dinheiro. Arnaldo assentiu. E mais, as crianças perfiladas têm algo em comum. Todas foram registradas no mesmo programa genético. Eu franzi a testa. Programa genético? Isso é loucura. Mas quando vi os relatórios, percebi que a loucura era real. Havia planilhas com informações de sangue, tipo físico, até comportamento emocional. O nome de Té aparecia em um deles marcado com a letra A. A de quê? Perguntei. Arnaldo respondeu. A de alfa. Parece que são as crianças consideradas promissoras, aquelas que eles dizem ter perfil ideal para representar os resultados dos projetos. Meu estômago embrulhou. Usavam a imagem dos filhos das mulheres simples para justificar verbas milionárias que nunca chegavam a lugar nenhum. Rafael socou a mesa. Meu pai construiu uma fundação sobre o sofrimento das pessoas. Ele vendia compaixão para comprar poder. As palavras saíram entre dentes, cheias de dor e fúria. Antônio chorava quieto no canto. Eu vi crianças sendo levadas para palestras, tirando fotos, e depois nunca mais apareciam. Diziam que mudaram de cidade, mas eu sabia que era mentira. Olhei para o retrato de Té na estante e senti o coração doer. Eles estavam de olho no meu filho. O tempo todo. Rafael me abraçou forte. Eu juro, Isabela, que nada vai acontecer com ele. Nem com mais ninguém. Arnaldo interrompeu. Precisamos levar isso à imprensa, mas sem provas oficiais. Eles vão nos calar. Rafael respondeu. Então vamos pegar as provas de dentro. Naquela noite, Rafael decidiu voltar à cidade. Vou entrar na sede da fundação e tirar cópias de tudo. Quero os nomes de todas as crianças, de todas as famílias, de todos os documentos. Tentei impedi-lo. É perigoso, Rafael. Seu pai tem gente em todo lugar. Ele segurou meu rosto entre as mãos e disse, se eu não fizer isso, quem vai? Foi a última vez que o vi antes da tempestade. Enquanto ele se preparava para sair, Té apareceu na porta sonolento, segurando o relógio. Pai, leva ele de volta. Eu quero que volte logo. Rafael sorriu emocionado e colocou o relógio no pulso. Quando ele fizer tic-tac, vai ser o tempo passando até eu te abraçar de novo. O menino assentiu e correu de volta para o quarto. Eu fiquei parada, assistindo o carro sumir pela estrada com a alma suspensa no ar. As horas seguintes pareceram uma eternidade. O vento uivava entre as árvores e a lamparina tremulava como se soubesse de algo. Até que, perto da meia-noite, ouvi passos apressados no terreiro. Era Arnaldo, ofegante, com um pendrive na mão. Ele conseguiu, Isabela. Rafael conseguiu os arquivos. Peguei o dispositivo como quem segura uma vida. Mas antes que eu pudesse agradecer, ele completou. Só que ele ainda não voltou. Meu corpo inteiro gelou. Saí correndo para a varanda e vi ao longe o clarão das luzes da cidade. No horizonte, o som distante de sirenes cortava o silêncio da noite. Eu sabia que dali em diante nada seria igual. A fundação estava exposta, e com ela os segredos mais sombrios da família Andrade. Mas ainda faltava o principal, trazer Rafael de volta com vida. A madrugada parecia mais longa do que qualquer outra. Eu não conseguia parar de andar de um lado para o outro, com o coração acelerado, esperando alguma notícia de Rafael. Arnaldo já tinha avisado que a situação era perigosa, mas nada me preparou para o que viria. O telefone tocou e do outro lado uma voz fria e firme disse: se quiser ver o Rafael de novo, venha sozinha até a antiga fábrica Andrade. Meu corpo gelou na hora. Era o próprio Maurício. Peguei o casaco e saí às pressas sem nem pensar no medo. O caminho até a cidade parecia interminável. A estrada escura, o som do motor e o vento batendo no rosto pareciam me empurrar para um destino que eu não podia evitar. Quando cheguei, vi as luzes da velha fábrica acesas como um monstro acordado depois de anos adormecido. Entrei devagar, e o eco dos meus passos era o único som que preenchia o lugar. Rafael estava ali, amarrado a uma cadeira, com o rosto machucado. O pai dele, Maurício, observava de cima da escada de ferro, com aquele olhar frio que nunca esquecerei. Você destruiu tudo, Rafael, ele disse. Sua desobediência vai custar caro. Me virei e gritei. Ele só quis fazer o certo. Maurício riu. O certo? O certo é o poder, Isabela. E o poder pertence a quem não tem medo de se sujar.
O detetive Arnaldo apareceu pela lateral, escondido entre as sombras. Eu não sabia que ele tinha me seguido. Fez um sinal rápido com a mão e percebi o que planejava, uma gravação. Ele havia instalado microcâmeras nos cantos da fábrica e conectado tudo a uma transmissão online. Agora o mundo vai ouvir a verdade, sussurrou. Meu coração disparou. A justiça finalmente teria voz e rosto. Maurício continuava o discurso, sem saber que cada palavra estava sendo transmitida ao vivo. Essas famílias sempre foram apenas números para mim, ele dizia com um tom de desprezo. Gente que se vende por migalhas. Se soubessem o quanto me renderam, talvez até agradecessem. Lá fora, os comentários começavam a explodir nas redes e a notícia se espalhava. Empresário acusado de esquema em fundação beneficente é exposto em vídeo. De repente, um dos seguranças percebeu o sinal da câmera e correu para desligar os equipamentos. Maurício gritou e a confusão começou. Eu aproveitei o momento e corri até Rafael. Consegui soltar as amarras com uma faca que Arnaldo jogou para mim. Vamos, rápido, disse. Mas Maurício apareceu atrás de nós, com o rosto tomado de ódio. Vocês acham que vão destruir meu nome? Ele levantou a arma e o tempo pareceu parar. O disparo ecoou como um trovão dentro da fábrica. Fechei os olhos achando que tudo tinha acabado, mas quando olhei, Rafael estava de pé, firme, com o olhar cravado no pai. A bala havia acertado uma das vigas de ferro. Acabou, pai, ele disse com a voz firme. O mundo já viu quem o senhor é. Do lado de fora, sirenes começaram a se aproximar. As autoridades tinham rastreado o sinal da transmissão. Maurício tentou fugir, mas os policiais chegaram a tempo. Foi algemado diante das câmeras, ainda gritando que era vítima de uma armação. Rafael, exausto, caiu de joelhos. Eu o abracei com toda a força que tinha. Você conseguiu, sussurrei, sentindo o cheiro de ferro e fumaça ao redor. Não, Isabela. Ele respondeu com os olhos marejados. A gente conseguiu. Horas depois, já na delegacia, Arnaldo confirmou. A transmissão tinha alcançado milhares de visualizações em tempo real. As provas estavam salvas e a fundação seria desmantelada. Eu olhei para Rafael com o rosto machucado, mas o espírito livre, e percebi que ele finalmente tinha quebrado o ciclo da família Andrade. O império da mentira tinha caído, e no lugar dele nascia algo puro. Quando voltamos para a fazenda, o sol começava a nascer. Té correu até nós, segurando o relógio no pulso. Pai, ele parou de fazer tic-tac. Rafael sorriu, pegou o relógio e o colocou no ouvido do menino. Agora ele vai voltar a bater, filho, porque o tempo da nossa vida começou de novo. Eu abracei os dois e, pela primeira vez, senti que o passado finalmente descansava. Os dias seguintes foram um turbilhão. O caso estampou todos os jornais, rádios e programas de TV. Escândalo da Fundação Andrade. Crianças usadas em esquema milionário, diziam as manchetes. Eu via aquilo, e ainda custava acreditar que estávamos livres daquela sombra. Rafael passou a dar entrevistas, não por fama, mas para garantir que nenhuma família ficasse sem voz. Ele dizia com firmeza: a verdade precisa ser pública para não morrer de novo. A polícia fez uma varredura completa nas filiais da fundação. Descobriram depósitos de documentos escondidos, contas internacionais e até laudos falsificados com assinaturas de médicos comprados. Vários diretores foram presos e, pela primeira vez, o nome Andrade não inspirava respeito. Inspirava vergonha. Maurício, o patriarca, foi levado sob custódia, e as câmeras o mostraram cabisbaixo, sem o sorriso arrogante que um dia o definiu. Eu assistia tudo com uma mistura de dor e alívio. Era estranho ver o homem que me humilhou pagar pelos próprios pecados. Mas dentro de mim, algo dizia que o castigo maior dele não seria a prisão, seria a solidão. Rafael, mesmo ferido, fez questão de comparecer à audiência. Quando o pai entrou escoltado, os olhos dos dois se cruzaram por um instante. Não havia ódio, apenas fim. Durante o julgamento, as provas apresentadas por Antônio e Arnaldo se tornaram o centro do processo. As gravações, os relatórios, as transferências, tudo estava lá. O juiz leu cada detalhe e eu via as pessoas na sala chorando, revoltadas, agradecidas. Várias mães se levantaram para testemunhar. Uma delas, Dona Cida, abraçou Rafael e disse: meu filho sumiu há 3 anos. Obrigada por não deixar isso ser esquecido. Aquele momento
foi como um divisor de águas. A justiça, que tantas vezes parece cega, enfim enxergava. Rafael foi elogiado por ter exposto a própria família em nome da verdade, e as autoridades prometeram criar um fundo de reparação para as vítimas. O que era usado para oprimir agora vai servir para reconstruir, disse o promotor. Pela primeira vez, vi esperança nas manchetes, e não só tragédia. Té ainda era pequeno demais para entender, mas percebia que algo grande tinha acontecido. Um dia, enquanto brincava na varanda, ele me perguntou: "Mãe, o vovô vai voltar?" Respirei fundo antes de responder. "Filho, às vezes quem vai embora precisa de tempo para se encontrar, e quando Deus quiser, talvez ele volte diferente." Ele sorriu e respondeu: "Então eu vou esperar orando." Aquilo me desmontou por dentro. Antônio, o velho ator, foi declarado testemunha protegida. Ganhou uma nova vida, e antes de partir veio se despedir. "A senhora me ensinou o que é coragem, dona Isabela", disse ele. "Fingir é fácil. Difícil é encarar o que a gente finge não ver." O abracei com gratidão. "Todos nós fingimos por medo, Antônio. Mas o medo não salva ninguém." A verdade, sim. Arnaldo também virou herói local. As pessoas o chamavam de o detetive da verdade. Ele riu e disse que só fez o que devia. Rafael prometeu ajudá-lo a abrir uma nova agência. Dessa vez, dedicada a investigar casos de corrupção em fundações e instituições sociais. "Se a dor nos ensinou algo", ele disse, "é que o bem precisa ser organizado também." Com o tempo, outras famílias começaram a se reencontrar. Mães descobriram filhos perdidos. Irmãos se abraçaram depois de anos. Cada história era um pedaço da nossa. As lágrimas que antes eram de desespero agora eram de alívio. E cada abraço que vi me lembrava que a justiça de Deus pode até demorar, mas nunca falha. Na última audiência, o juiz olhou para Rafael e disse: "Senhor Andrade, o senhor não destruiu o nome da sua família. O senhor o ressignificou." Eu olhei para ele e vi que aquele homem não era mais o mesmo milionário de antes. Era um pai, um marido, um homem de fé. E enquanto saíamos do tribunal de mãos dadas, senti que a justiça humana podia ter feito sua parte, mas a verdadeira vitória era espiritual. Hoje, quando olho para trás, parece que vivi várias vidas dentro de uma só. A mulher que eu era antes da queda, antes do abandono e da dor, não existe mais. Aquela Isabela acreditava que o amor era uma promessa eterna, mas agora sei que o amor verdadeiro é uma escolha diária. Depois de tudo, aprendi que a riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente é capaz de reconstruir depois da tempestade. A fazenda, antes símbolo de solidão, virou o nosso lar. Rafael plantou árvores por toda parte, dizendo que cada uma representava uma vida salva. E até com suas mãozinhas sujas de terra, ajudava com alegria. "Pai, essa vai crescer rápido?" Ele perguntava. "Vai sim, filho, porque foi plantada com fé." Às vezes fico olhando para eles e penso que Deus nos deu um segundo tempo, só para provar que o perdão também floresce. A cidade inteira passou a nos conhecer como a família Andrade da Esperança. Rafael usou o dinheiro que restou da empresa para criar um projeto novo, Raízes do Amanhã, uma fundação verdadeira, dedicada a reunir famílias separadas e oferecer abrigo às crianças esquecidas pelo sistema. "Agora sim, pai", disse Té um dia. "Essa é a fundação que ajuda de verdade." Eu sorri com o coração cheio. As mães que um dia choraram voltaram para agradecer. Algumas nos visitam todo mês, trazendo bolos, flores e histórias novas. Outras ainda se recuperam, tentando reaprender o que é confiar. E em cada olhar que cruza o meu, eu vejo um pouco de mim mesma. Uma mulher que sobreviveu ao abandono, mas não perdeu a fé. Uma mulher que entendeu que o amor de Deus é o único que não precisa de justificativa. Certa tarde, recebemos uma carta de Carmen, a mãe de Rafael. Ela estava cumprindo pena, mas escrevia com arrependimento sincero. "Meu filho", dizia a carta, "nunca é tarde para aprender o valor da verdade. O orgulho foi a nossa prisão mais longa." Rafael leu em silêncio e depois disse apenas: "Que bom que ela também está recomeçando." Eu o abracei e senti que o ciclo finalmente estava se fechando. Antônio voltou a atuar, mas agora com um novo propósito. Montou uma peça chamada As Vozes do Silêncio, inspirada nas famílias que ajudamos. Ele me convidou para assistir à estreia, e quando as luzes se apagaram, chorei sem vergonha.
Era como ver nossa dor transformada em arte e nossa história em esperança. Quando ele subiu ao palco, olhou para mim e fez um gesto discreto de gratidão. Té cresceu com um brilho diferente nos olhos. Ele entende o que vivemos, mas não carrega o peso disso. Outro dia me disse: "Mãe, quando eu for grande, quero ser detetive igual o tio Arnaldo. Mas também quero plantar árvores igual o pai." Eu ri. "Então seja os dois, meu filho. Porque o mundo precisa de quem descobre a verdade e de quem cuida dela." Às vezes eu e Rafael saímos para caminhar à noite, só para olhar o céu. Ele sempre segura minha mão e diz: "Lembra quando eu achava que sucesso era um prédio espelhado?" Eu sorrio. "Agora você sabe que sucesso é ver nosso filho dormir em paz." Ele responde: "E ver você sorrindo sem medo." Nesse instante, o silêncio diz mais que qualquer palavra. Amanhã vai fazer um ano desde a prisão de Maurício. E, ironicamente, é o mesmo dia em que vamos inaugurar o centro de acolhimento da Fundação. Rafael vai discursar, mas eu sei que a fala mais importante vai ser a que ele não precisa ensaiar, o amor que hoje vive dentro dele. E enquanto isso, eu só agradeço por termos sobrevivido, por termos aprendido e, principalmente, por termos amado de novo. Agora entendo que o verdadeiro final feliz não é quando tudo se resolve, mas quando a gente encontra paz dentro da própria história. O milionário que um dia partiu o meu coração reaprendeu a sentir, e eu reaprendi a confiar. E juntos, entre erros e perdões, construímos o que o dinheiro nunca compraria: uma família de verdade. E no fim é isso que fica, o amor que decide ficar. Sabe, depois de tudo o que vivi, aprendi que o perdão é o gesto mais caro que um ser humano pode dar, mas também o mais libertador. Rafael achava que o sucesso estava nos números, e eu achava que o amor era um abrigo seguro. No fim, descobrimos que o verdadeiro valor da vida está nas pessoas que permanecem mesmo quando tudo desaba. Quantas vezes você já deixou o orgulho falar mais alto do que o coração? Quantas oportunidades de recomeçar você já perdeu por medo de se ferir de novo? Às vezes, a vida só quer que a gente tenha coragem de olhar para trás, não para voltar, mas para entender o caminho até aqui. Se essa história tocou o seu coração, se você também acredita que a verdade sempre vence, então compartilhe esse vídeo. Talvez ele chegue até alguém que ainda precise acreditar no poder do perdão. Deixe seu comentário aqui embaixo e me conta: você acredita que uma pessoa pode realmente mudar? E o que é sucesso para você? Dinheiro, status ou paz no coração? Quero muito ler o que você pensa. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua aqui com a gente, porque ainda temos muitas histórias reais para te emocionar, inspirar e lembrar que no fim, o amor sempre vence.